Salve, galerinha do canal da Química, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim. Sem mais demora, eu já vou falar pra vocês que hoje a gente vai tratar do tema energia de ionização, porém, a gente vai falar de uma exceção dessa propriedade periódica. Como assim, professora, exceção? Eu não sei nem o que é energia de ionização. Calma, gente, se você não sabe o que é energia de ionização, o primeiro passo é assistir a esse vídeo, porque nesse vídeo eu mostro para vocês o que é uma energia de ionização, como que ela está relacionada com a tabela periódica, qual a relação dela com o raio de um átomo ou de uma espécie, beleza? Então, se você não sabe nem o que é energia de ionização, assista esse vídeo, porque esse vídeo vai te ajudar demais. Agora, hoje, a gente vai tratar de uma exceção. E eu vou explicar para vocês que exceção é essa. Se liga aí e presta atenção no vídeo de hoje. Bom, pessoal, então vamos entender que exceção é essa. Veja que nesse gráfico eu mostro para vocês qual é a variação da primeira energia de ionização no período. Por que a primeira? Porque a energia para tirar um elétron ou para tirar o primeiro elétron dessa espécie. Não esqueça que energia de ionização é a energia necessária para arrancar um elétron de uma espécie em seu estado gasoso. Então, veja, olha, aqui eu tenho a energia, então aqui eu tenho um aumento de energia nesse gráfico, e aqui, ó, eu tenho as famílias da tabela periódica. Então, vamos lembrar que a tabela periódica, aqui na vertical, a gente tem as famílias, e aqui, ó, na horizontal, a gente tem o quê? Os períodos. Professora do céu, eu não faço a mínima ideia de como a tabela periódica é organizada, eu nem sei exatamente como é essa questão de família, de períodos. Calma, respira, porque a gente tem um vídeo aqui no nosso canal em que a gente faz um tour aí pela tabela periódica e mostra qual é a relação de número de prótons, número de elétrons. Então, se você não faz ideia de como a tabela periódica funciona, assista esse vídeo porque vai te ajudar bastante. Bom, e aqui nesse gráfico ele mostra aqui, por exemplo, ó, família 1, ou seja, são os elementos aqui, ó, da família 1A. Aí vem aqui, ó, família 2. Então, aqui a gente tem os elementos aqui da família 2A. Aí, a gente tem aqui, olha, nessa linha azul está representado o quê? O segundo período. O que é esse segundo período? É a segunda linha aqui, né, da tabela periódica. Então, veja, na segunda linha da tabela periódica, a gente tem aqui, ó, lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor e neônio. E esses elementos aqui, ou esses átomos, estão representados aqui por essa linha azul. O primeiro pontinho azul aqui nesse gráfico é o átomo que está na família 1 e no segundo período. Quem está na família 1 e no segundo período? O lítio. Então, olha, esse primeiro aqui é a representação do átomo lítio. Muito bem, e o segundo? O segundo, veja lá, ó, está na família 2 e está aqui, ó, no segundo período, porque essa linha azul representa todos os elementos aqui do segundo período. Beleza, então aqui no segundo período e na família 2, quem está? Está aqui, ó, o berílio, veja. Família 2, porque está na segunda coluna, e está no segundo período, porque está na segunda linha da tabela periódica. E assim por diante. Bom, gente, agora a gente vai entender por que aqui, ó, da família 2 para a família 3 existe essa diminuição de energia de ionização. Assim como da família 5 para a família 6 também existe essa queda da energia de ionização. Por quê? No geral, por que sobe? Por que eu tenho esse aumento da energia de ionização? Se eu pegar aqui, ó, todos os elementos que estão no segundo período, ou seja, segunda linha da tabela periódica, conforme eu tenho um aumento aqui, ó, conforme eu vou para a direita aqui no segundo período da tabela periódica, então aqui, ó, tô na família 1, 2, 3, 4, 5, por que no geral ele aumenta? Todos esses elementos, o que eles têm em comum? Se eles estão no segundo período, eles possuem dois níveis energéticos. Eles possuem todos os mesmos níveis energéticos. Qual a diferença entre eles? Vai aumentando o número atômico. Número atômico, a gente sabe que é igual ao número de prótons. Se eu estou falando de átomos, a gente sabe também que
é igual ao número de elétrons, porque átomos são espécies neutras, né? Então, eu tenho o número de prótons e elétrons iguais. Então, conforme eu vou para a direita da tabela periódica, eu estou aumentando o número de prótons e elétrons. O que acontece entre prótons e elétrons? Há uma atração. Então, com o mesmo número de níveis energéticos, ou seja, com o mesmo número de camadas, conforme eu tenho o aumento aqui, ó, dos elementos aqui, conforme eu vou para a direita, conforme eu vou aumentando a família dos átomos aqui, eu estou aumentando o número de prótons e elétrons, maior a energia de atração, menor o raio. Se eu tenho uma atração maior, é mais difícil para eu arrancar um elétron. Se é mais difícil para eu arrancar um elétron, é por isso que eu tenho um aumento aqui da energia de ionização. Porém, aqui, ó, por exemplo, do berílio para o boro, eu tenho uma exceção. Veja aqui, ó, do berílio, que está representado aqui, ó, segundo período e família 2. Então, esse pontinho aqui, ó, é o berílio. Do berílio para o boro, veja aqui, ó, essa linha azul é o segundo período. Veja aqui que boro está onde? Na família 3, né? Então, família 3, segundo período, esse pontinho aqui é o boro. Então, veja que do berílio para o boro, eu tenho uma diminuição da energia de ionização. Preciso de menos energia para arrancar um elétron do boro do que do berílio. Assim como, olha, aqui essa linha vermelha aqui representa o quê? Os elementos do terceiro período, ou seja, que estão aqui, ó, na terceira linha da tabela periódica. Então, possuem 3 níveis energéticos, mas conforme eu vou para a direita, o que está acontecendo? Aumenta o número de prótons e elétrons, aumenta a força de atração. Mais difícil para eu arrancar elétrons. Então, eu tenho aqui, ó, um aumento geral de energia de ionização. Porém, do magnésio para o alumínio, o que acontece? Olha, o magnésio está no terceiro período, então é representado aqui nessa linha vermelha, e está localizado aqui, ó, na família 2. Então, ó, veja, magnésio, terceira linha, família 2. Em compensação, eu tenho aqui, ó, magnésio, aqui eu vou ter o alumínio. Por quê? Porque ele está aqui no terceiro período, ou seja, terceira linha, e também na família 3. Então, ó, tá aqui, ó, o alumínio na tabela periódica, ele está na terceira linha e na família 3A. E veja que do magnésio para o alumínio, mesmo que eu tenha uma diminuição do raio, a energia de ionização diminui. Por que será? E é isso que eu vou te mostrar agora. Bom, gente, então vamos entender essa exceção. Para que a gente consiga entender melhor essa exceção, eu já coloquei aqui, ó, a distribuição eletrônica. Veja que aqui a gente tem a distribuição eletrônica do lítio, do berílio e do boro. Assim como a gente tem aqui do lado, olha, a distribuição do sódio, do magnésio e do alumínio. Veja que é exatamente essas configurações que eu tenho aqui no gráfico. Então, aqui, ó, eu tenho os elementos do segundo período na linha azul, né? E os elementos do terceiro período e da família 1, 2 e 3 aqui na linha vermelha. Muito bem, gente. Então, olha, para que a gente consiga fazer isso, a gente, na verdade, vai ter que distribuir aqui, ó, como o lítio, por exemplo, tem número atômico igual a 3, então a gente vai distribuir aqui os 3 elétrons e a gente vai distribuir, veja que aqui eu tenho um S2 e aqui, ó, eu vou representar o subnível 2S aqui. Veja que eu só tenho um elétron, então esse elétron vai para cima. Professora, eu nem sei porque você colocou essas caixinhas. Essas caixinhas representam os campos magnéticos. Se você não sabe, não faz ideia porque que eu estou distribuindo nessas caixinhas, você assista ao nosso vídeo de números quânticos, que isso vai ficar assim bem mais fácil para vocês, beleza? E aí, então, eu vou distribuir agora, no caso do berílio, número atômico igual a 4. Então, é 1s2, 2s2. Veja que eu estou representando aqui, ó. Agora eu tenho que representar 2 elétrons aqui no subnível S. Então, vai um para cima, um para baixo, por questão do spin. E aqui, ó, boro. O boro tem número atômico igual a 5, tá aqui, ó, a distribuição eletrônica dele. O que que acontece? Olha, eu tô representando aqui, ó, o subnível 2s e 2p.
Então veja aqui, ó, eu vou distribuir os 2 elétrons e aqui no 2p é 2p1, então eu só vou distribuir um elétron. E aí a gente já vai entender a exceção. Vou fazer a mesma coisa aqui para sódio, magnésio e alumínio para ficar mais fácil, porque se você não entender em um, vou mostrar no outro. Veja aqui, eu tenho 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, que aqui, ó, o número atômico do sódio igual a 11. Então, veja, eu vou representar o subnível S aqui, né? Então, 3s1. Então, aqui só um elétron para cima. Aqui, ó, 3s2. Se é 3s2, então tem que representar um para cima e um para baixo. Alumínio. Alumínio aqui, ó, é 3s2, 3p1. Então, ó, 3s2, 3p1. Então, veja que aqui, ó, um para cima, um para baixo. E aqui eu vou colocar um para cima. Veja aqui, gente, o que que acontece? Nesse caso, por que que, olha, veja que do berílio para o boro eu tenho uma diminuição da energia de ionização, certo? Ou seja, eu preciso de menos energia para tirar o último elétron do boro do que do berílio. Olha por quê. No caso do berílio, eu tenho aqui, ó, os 2 elétrons emparelhados e eles estão completinhos aqui, ó, no subnível S. Já no caso do boro, o que que acontece? O último elétron, ele está aqui, ó, no subnível P e está sozinho. Veja aqui, eu tenho um diagrama de energia aqui, ó. Se eu tenho um diagrama de energia, a gente consegue observar que o subnível 2P, ele tem um nível de energia aqui maior do que o subnível S. Se ele tem um nível de energia, se a energia dele é um pouquinho maior, eu preciso de menos energia para retirar esse elétron. Então, é por isso que o boro, ele precisa de um pouco menos de energia para ser arrancado aqui o último elétron do que o berílio, porque o berílio, ó, ele está localizado no subnível 2s, que tem uma menor energia. Eu preciso aqui, ó, do berílio maior energia de ionização, ou seja, eu preciso de mais energia para arrancar o elétron do berílio do que eu preciso aqui do boro. O boro é um pouquinho menos. Então, daí vem a exceção. Ai, professora, não entendi. Calma, eu vou explicar agora dos elementos que estão aqui no terceiro período, que é o mesmo raciocínio. Veja, magnésio está aqui, ó. Eu preciso de aproximadamente, ó, 750 quilojoules por mol de energia para poder retirar o elétron aqui do magnésio. Enquanto eu preciso aqui, ó, de menos de 600 para arrancar aqui o elétron do alumínio. Por que que eu preciso de menos energia do alumínio do que do magnésio? Veja, no caso do magnésio, eu tenho aqui, ó, um subnível completinho. Já no caso do alumínio, veja aqui, ó, o alumínio, ele só tem um elétron aqui e no subnível P. Veja que eu tenho aqui, ó, 3s, 3p. Então, é mais fácil eu tirar o elétron que está sozinho aqui, ó, no subnível P, do que aqui no subnível S. Por quê? Porque aqui, ó, está completinho, então é mais difícil de arrancar o elétron do que esse aqui, ó, que está no subnível P. Beleza, gente? Eu espero que você tenha entendido essa partezinha aqui. Eu vou fazer a mesma linha de raciocínio aqui, ó, para os elementos da família 5 em relação aqui à família 6. Bom, pessoal, vocês vão ver aqui que a explicação aqui da exceção do berílio para o boro, assim como do magnésio para o alumínio, ou seja, dos elementos da família 2 para 3, é muito similar aqui, ó, da família 5 para 6. Porque, veja, vamos ver aqui, ó, vou colocar aqui o nitrogênio e vou colocar aqui, ó, o oxigênio. Veja que, no caso do nitrogênio, o que que eu tenho aqui, ó, 2s2, 2p3. Vou distribuir primeiro para cima, depois para baixo, completei o subnível S. Agora, vamos lá, no subnível P, eu tenho o quê? 3 elétrons, tudo para cima. Veja que aqui no caso do oxigênio, eu tenho 2s2, 2p4, ou seja, veja que aqui, ó, eu tenho um campo magnético completo. Então, o que que acontece? Aqui eu preciso de menos energia para tirar este elétron aqui, que é o único que está diferente, do que para tirar esse último elétron aqui do subnível P.
P, do subnível do nitrogênio. Ok? A mesma coisa acontece aqui, ó, fósforo e enxofre. Se eu fizer aqui, ó, 3S2, 3P3, aqui 3S2, 3P4. Aqui está tudo completinho, aqui eu tenho 3 elétrons. Aqui no enxofre está completinho e aqui eu tenho que completar com 4 elétrons. Então é mais fácil eu retirar esse elétron aqui, porque é o único que está diferente na configuração, do que tirar esse elétron aqui, ó, do fósforo. Por isso que o nitrogênio aqui, ó, em comparação ao oxigênio, ele tem uma energia de ionização um pouquinho maior do que o oxigênio. Por isso que o oxigênio entra nessa exceção, assim como o enxofre em relação ao fósforo. Bom, galera, eu espero que você tenha entendido, compreendido, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, e se ajudou, se você gostou, se você curtiu, escreva aí nos comentários e compartilhe com os amigos para que esse vídeo possa alcançar outras pessoas também e consiga ajudar outras pessoas também. Beleza, gente? Combinado? Até o próximo vídeo.